investe em você. Começa agora, Santander Select. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Números Falam, uma produção original Neofeed. Eu sou o Márcio Croin e no programa de hoje eu converso com Pablo Mota, CFO da Marco Polo, uma referência na fabricação de carrocerias de ônibus no Brasil e no mundo. Pablo, tudo bem? Bom dia, tudo bem? É um prazer estar aqui. Realmente a gente fica muito gratificante de participar de um programa com toda a audiência que ele tem e toda a relevância que ele tem para as discussões a respeito das operações financeiras das grandes empresas no Brasil. Muito legal. Pablo, a dinâmica do programa é o seguinte, é bem simples. Eu trouxe 5 números do último balanço publicado pela Marco Polo e você vai me ajudar a dirigir cada um deles, tudo bem? Perfeito, vamos em frente. No final eu vou inverter. Eu faço a pergunta e você me traz o número. Certíssimo. E para você que está nos acompanhando, nos ouvindo ou nos assistindo, todas as informações que a gente traz aqui estão disponíveis no site de Relações com Investidores da Marco Polo. Pablo, vamos lá. Meu primeiro número para você é o seguinte. 3.998 unidades foi a produção total da Marco Polo no segundo trimestre deste ano. Uma expansão de 32,8% sobre o mesmo período de 2023. Qual foi o segmento que mais colaborou para esse desempenho? Perfeito, Márcio. Acho que olhando essa nossa expansão, a gente vê que tem 2 fatores ali que acabaram contribuindo bastante para ela. Tem um primeiro, que é o fato que no comparativo, quando a gente olha o segundo trimestre de 2023, nós tivemos ali a transição em termos de motorização, Euro 6. Tá. E naquele primeiro momento a gente sentiu também as próprias montadoras com uma dificuldade de volume de chassis disponíveis para que nós viéssemos a encarroçar os nossos produtos. Uhum. Então nós tivemos ali um vale em termos de produção decorrente disso. E acabou, de certa forma, quando a gente olha para esse trimestre, a gente vê que, de fato, a operação está mais estabilizada, a disponibilidade de chassis está quase que normalizada, então isso contribuiu para que nós tivéssemos nesse trimestre uma expansão, mas também a gente acabou, de fato, tendo um maior volume de micros. Então, temos uma série de programas acontecendo, dentre eles o programa do Caminho da Escola. É um programa que, para nós, ele é super relevante. A gente vê que na última licitação foram listados mais de 15 mil ônibus. A Marco Polo, de forma direta e indireta, acabou obtendo uma fatia significativa desses ônibus e eles começaram a ser entregues a partir do início desse ano. Então, nós tivemos aí no primeiro e no segundo trimestre uma quantidade muito maior de micros e quando a gente analisa, então, faz o breakdown de produção e de produtos, a gente vê que de fato, esses micros que foram fornecidos, eles acabaram efetivamente contribuindo para essa expansão no volume de produção de veículos agora desse último trimestre. E tem sazonalidade no mercado? No primeiro semestre, por exemplo, mais voltado a micros e no segundo semestre mais voltado a ônibus. Como que é esse calendário para vocês? Não, perfeito. Ótima pergunta. Se a gente olha quando vê o nosso negócio, então, principalmente os veículos mais pesados, esses veículos rodoviários, normalmente, ele tem um volume maior de vendas no quarto trimestre. Tá. Então, terceiro e quarto trimestre, porque é geralmente períodos pré-férias, onde, de fato, os operadores buscam uma renovação mais intensa de frota para estar disponibilizando os melhores produtos para os seus passageiros. Certo. Então, esse normalmente tem sido esse o contexto. O que a gente vê é que nesse pós-pandemia, até pelo fato de que o setor aéreo ele acabou sofrendo bastante, hoje com uma falta de disponibilidade de aeronaves, uma questão também de tarifas estarem num valor bastante elevado. Então, a gente vê que o passageiro, em determinados momentos, acaba tendo uma tarifa que acaba tendo um custo muito elevado para ele no dia a dia. Então, ele tem olhado para o ônibus como, de fato, o meio alternativo, não só mais para as férias, mas para algumas viagens, inclusive a trabalho. Então, o que a gente vê é que aquela sazonalidade de veículos mais pesados que existia mais no terceiro e quarto trimestre, ela tem acabado, basicamente, tem sido distribuída ao longo do ano. Então, a gente vê esse volume de produtos mais pesados sendo comercializado ao longo do ano, o passageiro cada vez mais satisfeito com o produto, vendo que, de fato, esse trade-off de sair do aéreo para voltar para o ônibus não tem sido tão negativo. Então, olhando, dependendo em alguns deslocamentos, quantidade de horas a menos que tu fica no aeroporto, um conforto que tu acaba tendo num ônibus, a gente conseguiu
de fato, produzir uma geração nova de veículos agora recentemente, a geração 8, e isso tem levado muito valor, não só para o operador, né, com reduções de custos operacionais, mas principalmente para o passageiro. Pegar, assim, passageiros hoje estão rodando com esse produto no conforto de uma business class, de um ônibus, de um avião, né, em viagens mais longas. Então, realmente, sim, tem sido um trabalho que tem distribuído e diminuído um pouco essa sazonalidade. Se a gente somar as concessões rodoviárias que melhoram as estradas, né, e aumentam a segurança, mais o conforto, é muito bom você apostar numa viagem, né, de madrugada, por exemplo, São Paulo-Rio, né, entre outras cidades que você consegue fazer esse trajeto numa tranquilidade, né? Perfeito, e às vezes pagando 1/10 do valor que seria uma tarifa aérea, né? É isso aí. Pablo, a gente vai fazer uma pausa rapidinha para uma mensagem do nosso patrocinador. Basta uma faísca para acender a vontade de começar. Para todos os seus começos, Santander Select. Um time de especialistas em investimentos. Serviços internacionais. Cartões exclusivos. Um olhar atento para o seu tempo. Comece em você. Começa agora. Santander Select. De volta com o Pablo Mota, CFO da Marco Polo. Pablo, a gente falou sobre o número de unidades produzidas no primeiro número e o segundo número para você é o seguinte. 1.950 bilhões de reais foi a receita líquida da companhia no fim do segundo trimestre, um crescimento de 43,4% sobre o segundo trimestre de 2023. Mesmo com um resultado tão bom, como ficou o equilíbrio entre a receita local e internacional, que foi influenciada pela variação cambial? Perfeito, né? Eu vejo assim, olhando para quando a gente quebra a nossa receita, né, a gente tem 3 fatores ali que acabaram contribuindo. Então, temos as vendas do mercado interno, né, as vendas de exportação e também a consolidação da receita dos investimentos que nós detemos no exterior, né? Então, o que nós temos como carro-chefe nesse momento, de fato, é o mercado interno, ainda não em níveis de demanda que seriam mais ou menos em linha média histórica. Então, a gente vê que desde 2013, então um dado interessante, a gente vê que a frota brasileira ela vem envelhecendo, né? Lá em 2013, 2012, 2013, nós tínhamos uma frota com idade média na casa de 8 anos. Hoje, nós temos uma frota com idade média de 11 anos. Né? Então, houve um envelhecimento da frota, né? Mas mesmo neste contexto, a gente vê que, de fato, o mercado interno, nesse pós-pandemia, está puxando mais. Né? A gente tem tido um volume muito interessante de demanda. E as exportações, né? Exceto por grandes projetos, a gente tem tido uma queda no volume de exportações. Né? Então, e é justamente a Marco Polo, assim, no seu histórico, ela sempre trabalhou em grandes projetos, envolvendo países latino-americanos, países africanos e também mercados que, de uma certa forma, demandavam significativamente no passado, agora estão num processo de reestruturação, como o próprio caso da Argentina. Né? Mas o que tem somado também nesse trimestre, então o mercado externo algo em torno de 5%, 6%, e a gente vê aí as operações internacionais passando aí dos 15% de representatividade na receita líquida, né? E ali é de fato assim, um negócio que a gente está vendo que a reestruturação, todo o trabalho que foi feito aqui no Brasil para garantir não só melhoras em termos de resultado, mas também a gente poder estar enxergando ainda mais sustentabilidade no nosso negócio, isso foi colocado em prática lá fora. Né? Então, de uma certa forma, a gente vê operações internacionais e Brasil, ambos puxando bem, né, essa receita, as exportações com um volume menor, mas também por não ter agora, nesse momento, grandes projetos que estão sendo, de fato, materializados pela empresa. Boa. E como fica para o CFO fazer a gestão desse câmbio que está tão volátil, né, que foi tão volátil no primeiro semestre de 2024 e promete continuar no segundo semestre? É mais difícil? Você precisa fazer um hedge maior? Como que fica a sua cabeça aí para essa gestão? Acho que aí a gente aumenta o desafio, né? Esse é um pouco do desafio Brasil. Né? Mas pior do que esse foi o que nós passamos na Argentina. Porque, de fato, a gente teve que fazer toda a gestão daquele cenário financeiro nesses últimos 3 anos, onde de desvalorização ela acabou sendo muito significativa. Mas falando um pouco de Brasil, que é onde nós temos a maior representatividade de nossas operações, na prática, um câmbio alto, ele normalmente é bom para Marco Polo, porque a gente consegue
de fato, ser mais competitivo no mercado externo. Tá. Né? Então, isso nos ajuda nesses grandes projetos a gente ser competitivo e, de fato, emplacar eles, que normalmente trazem uma boa rentabilidade para a operação. Né? O nosso desafio é essa flutuação de câmbio, que na prática, quando ele está alto, mas ele acaba flutuando demais, isso acaba gerando sempre aquele desafio, né, de, primeiro, é a nossa grande preocupação, no que se refere à inflação, custos. Nosso negócio depende muito de commodities. Esse câmbio flutuando, ele acaba nos trazendo aí maiores desafios, principalmente na gestão, né, de compras desses componentes. Não tivemos ainda grandes impactos. Tá. Né, a gente também acabou trabalhando com um capital de giro, um investimento na parte de estoques bastante relevantes, né, agora no final do ano passado, início desse ano. Então, de uma certa forma, isso acabou não nos trazendo grandes impactos agora em termos de custos, mas aqui é aquele desafio que eu diria assim, a gente está sempre dormindo com o olho aberto para tentar, de fato, não ser pego desprevenido. E na parte de exposição, né, a gente não arbitra no sentido de a gente ficar se expondo muito em câmbio, a gente casa isso com as nossas operações de mercado externo. Então, hoje a gente vê, sim, que aquela exposição que nós temos passiva, ela está muito casada com negócios fechados ou carteira que está para ser produzida nos próximos meses. Então, a gente está numa situação hoje, num hedge natural, que acaba, de certa forma, aliviando um pouco essa pressão sobre a operação. E operação fora são 3, né? Nós temos hoje, na verdade, operações fora, nós temos Argentina, a gente tem Colômbia e México na América Latina. Tá. Temos uma participação, né, somos minoritários, mas temos uma participação numa empresa que é líder de mercado nos Estados Unidos e no Canadá, que é a New Flyer. Temos operação na África do Sul, Austrália e China. Né? Então, basicamente, são essas as nossas operações. Austrália são 3 unidades fabris. Né? Então, a gente tem aí uma gama de mercados, né? Desde mercados mais desenvolvidos, mercados em desenvolvimento, mas, de toda maneira, aí, tudo isso consolida aqui no Brasil. Muito bem. Terceiro número para você. 129,5% foi o crescimento dos investimentos da Marco Polo no primeiro semestre deste ano, para 162 milhões e 500 mil reais. O que a empresa tem priorizado com esses investimentos? Perfeito, né? Acho que esse é um ponto importante, né? A Marco Polo, ela vem cada vez mais se consolidando como sendo uma das maiores players globais no segmento ônibus. Hoje, de fato, a gente tem grandes competidores no cenário asiático, né, produzindo um produto num nível mais similar ao setor automotivo, né, então um veículo com menos customizações, e agora no segmento mais customizado, que atende mais aplicações até visando as nossas rodovias, a nossa infraestrutura, a Marco Polo como sendo de fato aí um dos grandes players. E a gente tem fortalecido cada vez mais esse nosso diferencial competitivo em termos de produto. Né? Então, estamos investindo em novos produtos, aumentar o nosso portfólio, em estar com veículos muito atualizados com relação a novas propulsões. Né? A gente vê assim, o nosso veículo elétrico integral, né? A gente vê que ele já está com uma boa performance. Né? E são segmentos que a Marco Polo começa a atuar, que até então ela não entrava. Ela entrava geralmente com apenas a carroceria, encarroçando chassis de outras montadoras. Então, o nosso veículo elétrico integral ele passa a ser, de fato, também um divisor de águas, quando a Marco Polo tem essa disponibilidade de entregar para o cliente um veículo completo. Né? Então, a gente tem investido muito em produtos e, do lado também, olhando mais do ponto de vista operacional, né, a gente tem investido em modernização do nosso parque fabril. Né? Hoje, o nosso negócio ele depende de mão de obra intensiva. Né? Então, nós temos aproximadamente 15 mil colaboradores a nível global. E olhando só aqui no Brasil, são mais de 10 mil colaboradores. E o que é o desafio disso? É que aumentar a produção, ela acaba sendo muitas vezes um desafio de ter a mão de obra qualificada e preparada. Então a gente está buscando modernizar os parques fabris para dar para essa mão de obra melhores condições, né, de ter um nível melhor de eficiência, né, também ter possibilidade de alavancar melhor quando existir maiores demandas e também, né, somado a isso, a gente está na nossa operação do Espírito Santo, né? Nós temos uma fábrica em São Mateus, no Espírito Santo, a gente está ampliando aquela fábrica. Né? Então, a gente está construindo agora pavilhões que nos permitam estar fabricando
o nosso chassi integral, o nosso elétrico, né? Nós estamos otimizando também uma linha de produção para que é um veículo que exige um nível de atenção diferenciado. Então, a gente está querendo, de fato, tornar aquela planta, né, mais preparada para estar atendendo esse mercado. Um mercado que ainda não existe efetivamente no Brasil, ele vem começando, né, a partir de elétricos, mas a gente quer deixar aquela unidade pronta para isso. Então, a gente está fazendo uma maior concentração de investimentos, se nós olharmos em CAPEX, naquela operação do Espírito Santo, e OPEX na parte de pesquisa, desenvolvimento, no que se refere aí à ampliação do nosso portfólio de produtos. Muito bom. Já que você entrou na parte do elétrico, eu já vou pegar o quarto número para você, porque eu trouxe justamente que 8 Active, né, que é o primeiro chassi elétrico produzido pela Marco Polo, o produto integral produzido pela Marco Polo, foram entregues à cidade de Porto Alegre no segundo trimestre deste ano. Qual é a análise da empresa sobre o potencial dos ônibus elétricos? Perfeito, né? Então, a gente pensa o seguinte, né? No final do dia, né, um sistema de transporte, ele acaba sendo até um termômetro para a gente ver, de fato, como é que está o crescimento do país, né? Então, quanto mais mobilidade, maior geração de riqueza e, consequentemente, melhor o PIB do nosso país. E a gente olha que, ao longo dos últimos anos, de fato, o segmento de transporte, ele vem recebendo alguns investimentos, né? Ele vem se fortalecendo. E o transporte público, querendo ou não, ele por muito tempo ele acabou, de uma certa forma, perdendo o seu prestígio junto à população, né? E quando a gente olha para esse negócio agora, olhando para a eletrificação, a gente vê que é uma maneira até, inclusive, de trazer valor, né, para o usuário. E aí, consequentemente, o Brasil, com essa pauta verde, né, de estar, de fato, querendo ser protagonista nessas transformações. Vide agora o que aconteceu com o Rio Grande do Sul, né, com todos os impactos climáticos, né, a gente vê que, de fato, é algo que vai vir muito forte, né? A gente tem operações em diversos outros países, né? Imagina, apesar de ser os 8 primeiros elétricos integrais no Brasil, né, quando a gente olha em eletrificação, entrega de produtos elétricos no consolidado Marco Polo, já são mais de 1.000 produzidos. Tá. Né? Claro que esses 1.000 não foram com o nosso próprio chassi, Sim. Mas eu tenho uma expertise boa de Marco Polo em diversos mercados e a gente vê que é uma tendência, de fato, das operações em estar eletrificando suas frotas e efetivamente isso poder ser uma geração de valor para o passageiro. O que é o desafio Brasil? Né? A gente vê que o PAC está vindo com verbas relevantes para a eletrificação. Existe aí uma estimativa entre 2 a 3 mil ônibus elétricos. Isso já, de fato, anunciado pelo governo, vem sendo trabalhado pelo próprio Ministério das Cidades, buscando aí uma série de pedidos por parte das prefeituras para levar isso à frente. O desafio é infraestrutura, né? Então, a gente vê que na grande maioria das cidades, né, colocar uma frota de ônibus elétricos rodando ao mesmo tempo, tu não vai ter até sistema de abastecimento de energia para esses operadores, para as garagens, que garanta a recarga dos produtos. Tá. Né? Então, acho que tem um desafio nosso como país em estar melhorando a infraestrutura para que a gente possa estar efetivamente eletrificando as frotas e aí, consequentemente, ver um número maior de veículos elétricos que, por consequência, vai ter um maior volume de Actives. Né? Em paralelo a isso, o que a gente vai ver vai ser prefeituras pulverizadas ao redor do Brasil comprando quantidades menores para começar a operar. Né? Isso e vai ser mais fácil começar por cidades pequenas, justamente por ter um número menor a ser percorrido, ou cidade grande já vai entrar com tudo nessa? Qual que é a percepção de vocês? Perfeito. Eu entendo o seguinte, né? Ele é um projeto que ele envolve uma alocação de capital bastante expressiva. Né? Então, um ônibus elétrico ele vai custar em 3 a 4 vezes a mais do que um ônibus a diesel. Né? Então, é tudo uma questão também orçamentária. Tá. Né? Porque eu vejo que o grande desafio para o operador, dentro do modelo de contrato de concessão que normalmente eles possuem hoje, essa conta ela acaba sendo complexa para fechar, para fazer fechar. Né? Porque é um contrato que tem um prazo limitado, né? Tu acaba tendo menor disponibilidade de ajuste de tarifa, e quando tu traz um ônibus elétrico comparado a um ônibus a diesel, por exemplo, tu tem uma redução no teu OPEX, então custo de manutenção, custo de consumo por quilômetro rodado na questão de energia é muito inferior ao que seria o veículo a diesel. E até para fins de composição da tarifa,
tem toda uma rediscussão para buscar fazer com que o contrato do operador atualmente existente ele seja mantido ou revisado para fazer com que no médio e longo prazo, né, para ter uma ideia, assim, operações a nível global estão conseguindo encontrar o ponto de equilíbrio do investimento maior de um elétrico versus um a diesel na casa aí entre 10 a 12 anos. Né? Então, tu acaba tendo toda uma remodelagem dos contratos que os operadores possuem atualmente e isso precisa ser afinado. Então, acho que tem um desafio longo ainda pela frente. E aí, eu respondendo a pergunta, assim, cidades pequenas, cidades grandes, eu entendo assim que os municípios que estão buscando serem mais protagonistas, e aí não tem um tamanho específico, a gente vê, por exemplo, municípios desde o Pará, né, municípios envolvendo a região sudeste, centro-oeste, sul. Então, de maneira pulverizada, estão buscando serem protagonistas, porque já estão enxergando lá na frente. Né? Estão enxergando, acho que o Pará é interessante por causa da COP. Né? Então, isso aí. Exato, eles estão querendo fazer esse movimento. Eu acho que isso vai começar a dar respostas, né, para a população no sentido de preocupação aí com a questão ambiental. Isso ajuda também a questão de trazer maior valor para o transporte público. Né? Você falou em investimento em tecnologia. O carregamento ainda é um problema? Precisa de um tempo maior, por exemplo, para carregar um ônibus que tem um peso maior, percorre distâncias maiores do que um carro hoje em dia? Esse é um desafio, né? Porque no final das contas, um ônibus elétrico vai ter aí uma autonomia 250, 300 quilômetros. Tá. Né? Então, na grande maioria das rotas que esses ônibus percorrem diariamente, essa autonomia permite com que eles façam, de fato, o fluxo de coleta de passageiros, porém, né, é o veículo que vai ter que ficar basicamente à noite, né, fazendo o seu processo de recarga. Acho que o Brasil está muito mais indo nessa linha de fazer com que a recarga não seja aquela recarga em que o operador teria, de fato, paradas ao longo da rota, né, mas sim que faça uma recarga noturna, onde, de fato, consiga estar, durante a noite, abastecendo o veículo, né, então, e durante o dia rodando. Mas isso faz com que, de fato, tu tenha ali essa questão da recarga seja um grande desafio na infraestrutura. Com certeza. Vai ter que ter ligação quase que de alta tensão para as garagens e há uma mudança... Vários veículos, né? Exato, né? Para só deslocar uma linha de alta tensão até as garagens, geralmente só ali já tem investimentos muito significativos na parte de rede externa, né? Muito bem. Pablo, quinto número para você, e esse eu acho bastante interessante para o investidor. 1 bilhão e 300 milhões de reais era o endividamento da Marco Polo no fim do segundo trimestre. Mas desse total, pouco mais de 465 milhões de reais eram referentes à dívida financeira, o que dá uma alavancagem de 0,4 vezes a geração de caixa. O que significa essa diferença de quase 865 milhões de reais? Não, perfeito, né? Esse é um ponto interessante porque para aquele investidor que está começando a olhar o papel, sempre traz esse questionamento. Tá, mas espera aí, eu estou olhando o balanço, estou olhando, quando vocês falam de dívida industrial versus financeira, como é que eu faço a conciliação disso? Né? E aí a gente traz, né, para esse investidor assim, o fato de que a Marco Polo ela possui uma instituição financeira, possui um banco. Né? Na verdade, é um banco que ele tem o propósito especificamente de estar fomentando o negócio ônibus no Brasil. Né? Nossa atuação ela é regional, ela é a nível de Brasil. E o grande objetivo desse banco, de fato, é buscar nós conhecer o negócio ônibus, conhecer os operadores e poder, através do seu conhecimento também, tá criando uma rede através de outras instituições financeiras para fomentar o financiamento para o nosso cliente. E aí, quando a gente olha para o balanço, esse banco ele faz intermediação, basicamente, dos recursos hoje do BNDES para esses clientes. Então, o cliente vai a esse banco, tomar um crédito para estar adquirindo um ônibus, automaticamente o banco acaba buscando recurso via BNDES e emprestando para esse cliente para fazer essa aquisição. E aí, quando a gente olha no nosso balanço, tu tem basicamente o mesmo valor passivo que tu está ali tomando junto ao BNDES para fazer o financiamento desse produto com um valor ativo na conta clientes, né, do banco. E aí o que tem de fato, que é a diferença que acaba ficando no banco é o spread. Né, e qualquer tipo de risco ou ajuste, isso é devidamente gerenciado pelo Banco Moneo, né, que é o nosso banco, e aí, consequentemente, provisionado dentro da PDD. Mas, de toda maneira,
É por isso que a gente desconta, porque essas contas estão casadas e aí elas merecem uma análise diferenciada Sem quando dúvida. a gente faz a análise da rentabilidade do banco. É quase uma análise bancária, né? Exatamente, é isso Totalmente aí. diferente. E aí não mistura e não contamina o segmento industrial, que a gente vê também que o nosso nível de endividamento, ele é, de fato, baixo. É baixo, né? Não caberia um pouquinho mais aí de investimento para acelerar esses projetos, não? O que a gente vê assim, né? Isso acaba sendo, a gente sempre fala, é um seguro, né? É uma estabilidade que a gente busca para o nosso negócio. O nosso negócio, a complexidade dele, tá? Em qualquer movimento de ramp-up que a gente queira fazer, ele tem uma demanda muito grande de capital de giro, né? E a gente sabe que o Brasil, ao longo dos últimos anos, ele passou por momentos de alto e baixo, Uhum. né? Então, a gente ficar refém do cenário econômico para fazer crescimento, né? Porque se a gente está num momento de ramp-up e daqui a pouco o mercado de crédito está um pouco mais receoso, isso pode encarecer demais a operação. Então, a Marco Polo, como prática, sempre buscou, de fato, trabalhar com uma gestão de caixa bastante expressiva para que a gente pudesse fazer frente aos nossos projetos de investimento, que a gente pudesse também fazer frente ao ramp-up necessário para estar produzindo mais veículos e de uma maneira muito conservadora na sua gestão de caixa, né? Então, essa é uma política que, de certa forma, é vencedora e a gente tenta manter ela para que, de fato, a gente sempre dê segurança para o acionista de que nós estamos preocupados com o crescimento da empresa, né? Na próxima volta sua aqui com um juro a um dígito, a gente vai fazer uma conversa diferente, Perfeito. certamente, né? Com esses 2 dígitos não dá para brincar com caixa. Com certeza. Com certeza absoluta, né? Pablo, vamos mudar aqui o nosso jogo. Você me traz o número e eu te faço a pergunta, beleza? Fantástico. O melhor número a ser apresentado. Bom, a gente vê assim que quando a gente olha EBITDA, né, principalmente nesse momento, que a gente conseguiu fazer uma grande transformação no nosso negócio nos últimos anos, né? Então, a gente sai de um cenário bastante desafiador, imagina, 2022, 2021, a gente fez todo um trabalho de planejamento estratégico interno, com a meta de 2025, nós atingirmos uma margem de 12%. Esse era o nosso objetivo. Tá. Porque a gente vinha de anos anteriores passando por muitas dificuldades. Uhum. 2011, 12 foram os melhores anos da empresa, 13 ali logo na sequência com a queda do governo Dilma, impeachment e tudo mais, aquilo ali gerou uma recessão gigantesca no nosso negócio. Lembrando que os 20 centavos né, daquele ajuste de tarifa que se buscou lá atrás, fez com que, de fato, o sistema de transporte público ele acabasse sofrendo muito. Tá. Né? Então, passamos ali por umas 2, 3 situações de pandemia que acabaram complicando. E aí, quando a gente olha hoje o nosso negócio, a gente está entregando agora nesse último trimestre, segundo trimestre de 2024, uma margem EBITDA de 19%. Né? Então, a gente vê assim que todo o esforço transformacional que nós fizemos lá atrás, agora nesses últimos anos, a pandemia nos ajudou a fazer uma boa revisão do nosso dia a dia dentro de casa, né? Foi uma transformação cultural, transformação de modelo de negócio, né? E aquela meta que eu falava que era de 12, que nós desenhamos lá atrás, nós já estamos realizando em 19, né? Então, de fato, é um belo desafio aí que nós temos, que tivemos ao longo desses anos, mas isso é um ótimo número assim para a gente estar apresentando, né? Um orgulho de persistência, né? Tinha que Com seguido certeza. ali, né? Podia não dar certo, podia, né, só Exato. atingi-lo em 2025, mas vocês colocaram lá um período para vocês atingirem. Isso aí está sendo consistente. Esses 2 últimos anos a gente tem entregue uma margem EBITDA num patamar bastante elevado. Muito bom. O número que melhor representa a Marco Polo. E nesse momento eu diria assim, a gente está vendo o nosso crescimento de receita, né? Então a gente vê o trabalho que a gente vem fazendo dentro de casa, né? Nessa reestruturação, não só olhando para o Brasil, mas olhando a nível internacional, tudo isso está se somando e agora está fazendo com que o nosso crescimento de receita ano após ano tenha sido extremamente relevante, né? Então a gente basicamente está dobrando o tamanho da empresa, né? E isso se olhar de 2021 para agora e com potencial de crescer ainda mais, né? Então, principalmente porque a gente olha que aquilo que eu falei da idade média de frota estar envelhecendo, né? A gente vê que a produção Brasil, ela ainda não atingiu um volume necessário para pelo menos manter a idade média, né? Então, o sistema de transporte público está, de fato, ainda remando para garantir uma renovação, né? E isso falando de Brasil, e quando tu olha a nível global,
a gente vê cenários muito parecidos, né? Então, ali, na receita, de fato, a gente vê o tamanho do nosso negócio, o tamanho da nossa empresa, quando a gente vê que, de fato, a gente está conseguindo ter um crescimento muito legal. Muito bom. Um número importante, mas que ninguém olha para ele. Eu acho assim, é interessante, falando até do nosso negócio como um todo, assim, o foco do Marco Polo sempre foi muito o Brasil, né? Então, a gente, apesar de ser uma das grandes multinacionais brasileiras, em termos de expansão, em termos de atuação em mercados, a gente sempre teve muita dificuldade em fazer acontecer lá fora, né? E até por questões relativas a foco, né? A gente vê, como eu falei ali, 11, 12 melhores anos, depois começa a ter um cenário de queda significativa no Brasil, a gente acaba focando mais aqui, porque aqui era a galinha dos ovos, né? E aí quando tu olha lá fora, de fato a gente teve maiores dificuldades, performance não muito boa, mas lá tem capital alocado, né? E aí o que eu vejo assim, até o nosso investidor começou a focar muito mais aqui, talvez deixando de lado um pouco desse olhar sobre as operações lá de fora. Tá. E agora que a gente vê, nós fizemos esse processo de transformação no Brasil, mas também botamos em prática lá fora. E a gente fez uma grande imersão, né? Então, 2021 e 2022, em quase todas as operações, conectando mais elas, né, com a operação brasileira, a gente remodelou, né, o negócio Marco Polo nesse contexto. E hoje a gente começa a ver, primeiro e segundo trimestre, uma geração de valor interessante vindo lá de fora, né? Aumento de receita, aumento de rentabilidade, margem EBITDA já alcançando patamares similares ao que a gente vê no Brasil, né? Então, no contexto do investidor olhando o negócio Marco Polo, ele está olhando muito mais com os olhos de Brasil, mas não vendo de maneira tão clara o quanto que pode ser gerado, né, lá de fora quando a gente soma esse consolidado. Então, aí é um dado interessante, porque quando talvez o mercado começar a digerir um pouco mais esses investimentos, vai ver que tem um potencial bem interessante aí de geração de valor, né? 15%, né? Já a receita lá de fora, é isso? Hoje é isso aí. 15%. Isso aí. E dentro de um contexto onde, né, até pouco tempo atrás, com os mercados, claro, o Brasil puxou bem, né, em termos de receita, né, mas o mercado lá fora, num contexto de média geral, assim, ele virava na casa de uns 30%, somado exportações e mais as operações lá de fora, só que agora estão vindo com resultado, né? Então, esse que é o fato novo aí que, de fato, precisa ser observado. Muito bem. O número que não sai da sua cabeça. Bom, eu diria assim, eu já estou há um tempo na Marco Polo, né? Já são quase 12 anos, né? Então, e durante esse período, de fato, eu sempre tive muito envolvimento com o dia a dia da operação, com o negócio, e para mim, aquilo que eu mais foco, mais olho, de fato, é a margem bruta. Tá. Né? Então, porque conhecendo o negócio, sabendo a complexidade, é onde a gente vê que, tendo os desafios que nós temos no dia a dia, né, e sabendo dos controles e a gestão que a gente precisa colocar em prática, né, aquele número, quando bem administrado, com um bom processo de precificação e um bom processo de custeio, ele acaba, de fato, entregando todos os demais indicadores num nível muito elevado, né? Então, aquilo que eu mais foco, mais olho no dia a dia, de fato, é a margem bruta, claro. Me preocupo muito com market share, me preocupo bastante com os demais indicadores, porque não adianta só ter a margem e não ter o volume, né? Mas no final do dia, é ali que, de fato, é onde eu gasto mais tempo com o time, para a gente poder estar garantindo que a gente está com a operação na mão. Para fechar, o próximo número vai ser? Bom, eu diria o seguinte, né? Como eu falei, assim, o mercado brasileiro, ele ainda tem um patamar interessante de crescimento. A Marco Polo, ela não divulga um guidance, né? Então a gente acaba não abrindo informações que a gente tenha com relação a expectativas, mas a gente vê que o cenário está bom, né? O cenário esse pós-pandemia está fazendo com que as pessoas, de maneira geral, elas circulem mais, né? Então a gente vai ver o Brasil com maior poder de reação, o setor aéreo, ele não vai ser resolvido esse problema de tarifa e tudo mais da noite para o dia, né? A gente sabe até que tem uma questão de disponibilidade de aeronaves, que acaba, de certa forma, dificultando todo esse processo de recuperação. Então, nesse contexto, a gente vê, assim, os números que estão por vir, né, dentro desse contexto de produção, a nível de Brasil, né, ele tende a serem muito bons, né? Quando a gente olha nas nossas operações internacionais, né, pega uma Argentina que está num cenário macro complicado, mas mostrando já sinais de recuperação. Ali, em muitos anos, foi o primeiro, o segundo melhor mercado da Marco Polo, né? E hoje é um mercado que
que ele está sendo, de certa forma, remodelado. A gente tem uma operação local, inclusive agora nos reestruturamos para ficar 100%, né? E tem potencial de geração de valor. Né? E Colômbia, com operações significativas, Transmilênio, México, com o Nearshoring, com boas expectativas de geração de valor. Austrália, com Olimpíadas vindo aí também, com uma boa expectativa de renovação de frota de diesel para o elétrico. Então, assim, tem um mercado interessante e a gente vê que, de fato, os próximos números tendem a ser muito bons, respeitando a consistência daquilo que a gente tem entregue, principalmente nesses 2 últimos anos. Isso não é um número, né? Os próximos números vão ser, né? Esse é o nosso objetivo. E aí a gente tem trabalhado muito forte para isso. Muito bom. Pablo, obrigado, viu, pela sua presença. Muito obrigado, Márcio. É um prazer e fico à disposição. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado a você que nos ouviu, nos assistiu. E se você chegou até aqui, compartilhe o programa com a Marco Polo para mais gente, mais investidores conhecer a empresa. E se você não segue o Neofeed nas redes sociais, pode ir em cada uma delas, que estamos em todas. Um abraço e até a próxima.